A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está lendo o livro do profeta Jeremias, né? E hoje a gente vai ver a queda de Jerusalém no capítulo 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Negal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus os perseguiram, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Ele os prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, bem como os rebeldes que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém os pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre os teus olhos e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Enviaram, pois, Nebuzaradã, o capitão da guarda, a Nebuzasban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimang e todos os príncipes do rei de Babilônia. Enviaram, pois, e tomaram a Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa. E ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. Porém te farei escapar naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Olha que maravilha, né? Aqui, bom, pelo que eu entendi, aqui inclusive até o Ebed-Meleque, né, um simples etíope, ele também foi protegido pelo Senhor aqui. Por quê? Porque ele temente a Deus, né, e ele também protegeu o ungido do Senhor, né, um profeta do Senhor, né. Então, como ele protegeu um profeta do Senhor, ele também foi protegido por Deus, né.
E agora a gente vai ver aqui Jeremias sendo libertado, porque lembra-se que Nabucodonosor, ele caiu nas graças, Jeremias caiu nas graças de Nabucodonosor, rei de Babilônia, porque lembra-se que Deus falou que Nabucodonosor era um enviado de Deus, né? Era um servo do Senhor, né? Porque Deus tinha algo preparado ali para ele. E quando Jeremias profetizou, Jeremias deixou muito bem claro ali, né? Ali foi a profecia dada por Deus, obviamente, né? Não foram as palavras de Jeremias, e sim as palavras do Senhor, que Nabucodonosor tomaria a terra de Judá e a terra de Jerusalém. Então, com isso, Nabucodonosor achou graça aos olhos de Jeremias, né? Ele gostou da profecia, né? Então, com isso, ele protegeu a Jeremias, né? Ele falou, ele protegeu Jeremias. Como ele pensou assim, como Jeremias está falando a meu favor, mesmo que é um Deus que eu não conheça, porque essa época, Nabucodonosor não conhecia o Deus vivo, né? Mesmo que é um Deus que eu não conheça, né? Esse é o Deus de Israel, é um Deus que a sua fama o precede, porque o Deus vivo ficou muito conhecido na época de Moisés, por abrir o Mar Vermelho, pela travessia no deserto durante 40 anos e toda a história, né, que a gente já viu aqui. E ele falou, né, como você sendo servo do seu Deus, né, mas falando do seu Deus, dizendo que eu despojarei essa terra que pertence ao seu Deus, né? Então eu gostei das palavras, sendo assim você viverá, você terá a sua liberdade e você vai escolher o seu caminho, né? Então ali Nabucodonosor libertou Jeremias, né? E a gente vê aqui a liberdade de Jeremias no capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir quando o tomou, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda veio a Jeremias e disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se for bem aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, vem e porei sobre ti os meus olhos. Porém, se for mal aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde quer que for bom e reto aos teus olhos, que vás. Para ali vai. Mas porquanto ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou para qualquer parte, para onde quer que for, reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Ali habitou com ele, no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, ele e os seus homens que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que o havia encarregado a ele dos homens, das mulheres, dos meninos e dos mais pobres da terra, os quais não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias e Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita e Zejanita, filho de um Macatita, ele e os seus homens, e jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã,
a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra, servi o rei de Babilônia, e bom vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho, as frutas, e verão e o azeite. Colocai os vossos vasos e habitai nas vossas cidades que já tomastes, como também todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon, em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras. Ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e tornaram todos os judeus e todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: porventuras bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Cariá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Porém, disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Aqui Gedalias não deu crédito, né? Ali acho que já era Deus avisando a ele do que estava por vir, mas ele não deu crédito. Uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente escuta algo que não parece ter sentido. Às vezes a gente pensa, né? Fala, não pode ser, né? Não tem sentido, não faz, não tem o porquê. O mal não tem o porquê, né? Às vezes esse mal sobrevém, de alguma maneira nos avisado isso, e a gente pensa, mas imagina, não tem o porquê disso, não vai acontecer isso, e a gente não dá valor, e muitas vezes isso aí é Deus nos avisando, né? Escolheu aquela pessoa para nos avisar, para nos alertar sobre o que está para acontecer. Então, e a gente acaba não dando crédito. E ali, então, é uma coisa que a gente deve refletir também, porque Deus usa de pessoas, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, sonhos, às vezes no momento de oração, no momento de jejum, no momento de louvor, estando na igreja, estando em casa, em qualquer momento Deus pode usar do Espírito Santo para falar conosco, Deus pode usar de alguém para falar conosco, ou até mesmo um animal, ele pode, hoje em dia não é comum, mas sim, ele pode usar um animal para falar conosco. Ele não usou o burrinho para falar com Balaão, né? O jumento, né? Ele não usou o jumento para falar com Balaão. Ele pode sim usar um animal para falar com a gente. Então a gente tem que, como a palavra de Deus diz, vigiar e orar, né? A gente pode às vezes não estar dando atenção e aquilo ali ser um recado de Deus para a gente. Então preste atenção em tudo. Agora, tome muito cuidado também, porque tem gente que é obcecado, né? Tem gente que tudo que acontece na vida, não, é como Deus quer, não, tá nas mãos de Deus, não, que não sei o quê. Não é bem assim. Deus nos ensinou a trabalhar, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu saúde, Deus nos deu capacidade para que trabalhar, para nós trabalharmos, para nós progredirmos, para que a gente possa seguir a nossa vida. E não assim, a gente tem que fazer a nossa parte também, não é tudo nas mãos de Deus também não, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não pode entregar tudo nas mãos dele, mas é vigiar e orar, e a gente tem que ficar de olho também de quando ele manda alguma mensagem para nós e às vezes a gente não está dando muita atenção, e isso muitas vezes, sabe o que é? É a falta de intimidade com Deus, porque
como a gente não tem como a gente não tá tão íntimo de Deus, a gente não percebe que é a mão dele que está ali, né? Que é a mão dele que está nos enviando o sinal. Então, por isso que é muito importante essa intimidade, por isso que é muito importante essa aproximação, para a gente ter a certeza que aquilo realmente vem dele, que aquilo que está acontecendo ou que alguém está falando realmente é um recado dele diretamente para você, né? É um alerta, é um aviso, é uma bênção, é uma direção, é alguma coisa que ele esteja enviando diretamente para você, né? E vamos dar uma sequência aqui, já que a gente está falando de Gedalias, e vamos ver aqui então a morte dele no capítulo 41, né? Vai prolongar um pouquinho, mas já prolonguei tantos dias esses vídeos, né? Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e comeram pão juntos ali em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que eles mataram a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba raspada, as vestes rasgadas e retalhando-se, trazendo nas suas mãos ofertas e incensos para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. Sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou entre os seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei de Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficava em Mispa, até que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, e levou-os cativo Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. E acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Cariá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou, e todo o povo que Ismael levava cativo de Mispa virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã e fugiu para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o restante do povo que ele havia resgatado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado a Gedalias, filhos de Aicão, isto é, aos homens valentes de guerra e às mulheres, aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão, e partiram indo habitar em Jerute Quimã, que está perto de Belém, para daí irem à terra do Egito, para entrarem no Egito por causa dos caldeus,
porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Aí, tá vendo, né? Então, Deus tinha mandado ali já um aviso, né? Ali ele estava sendo advertido de que iria acontecer algo. Ele não deu atenção. Ismael quis tomar a frente, ele não deixou, né? Não sabemos dizer se era para ser ou não, né? Aliás, era para ser assim, né? Porque tudo acontece de acordo à vontade do Senhor, né? Se fosse realmente para Gedalias sobreviver, ele teria dado ouvidos à palavra do rapaz, né? Mas o que nos serve de alerta aqui é que, lógico, tudo acontece de acordo à vontade de Deus, mas assim, tudo acontece com a permissão, aliás, tudo acontece de acordo com a vontade, não. Tudo acontece com a permissão de Deus, né? Com a vontade de Deus. Deus não quer que a gente morra, né? E nós morremos. Mas Deus não queria isso, né? Tanto que ele nos fez para sermos eternos. E ele não nos dá essa possibilidade, né, para sermos eternos, né? Ele tem o plano de salvação, o plano de libertação, para que possamos ser salvos e assim vivermos eternamente. Então, ele não quer que morramos, né? Não é da vontade dele, mas ele permite que isso aconteça. Por quê? Porque o pecado entrou. Então, o pecado entrou e ele permitiu que entrasse o pecado, ele permitiu, né? Aconteceu, fazer o quê? Aconteceu, ele não podia impedir a entrada do pecado, porque se ele impedisse Lúcifer de tentar Eva naquele dia ali, os anjos iriam ter ele como um ditador, né? Falando, não, tem que ser tudo do jeito dele, como ele quer, como ele tem que mandar tudo, sem dar opção para ninguém. E Deus não é assim. Ele te dá opção. Ele mostra para você o caminho. Fala, ó, o meu caminho é esse aqui. Se você quiser participar, se você quiser viver comigo ao meu lado, ó, no meu mundo, que é o reino de Deus, lá você vai ter paz, tranquilidade, não vai ter sofrimento, não vai ter fome, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter nenhum tipo de maldade. E você viverá eternamente. Tem uma condição, você tem que seguir os meus caminhos. Você seguindo os meus caminhos, eu vou estar sempre ao seu lado, né? Vou te proteger de acordo a sua vida, né? Porque ele também não pode interferir na nossa vida. Ele não vai, não, você está seguindo por aqui, ele não vai te puxar para você não seguir, não, ele vai te ensinar. Falar, ó, o melhor não é por aqui, o melhor é por ali. Ele vai te ensinar, mas é você quem vai decidir. Ele não vai te obrigar a nada. Agora ele também diz o seguinte, se você não quiser seguir o meu caminho, sem problema nenhum. Você não precisa, você não é obrigado. Mas a outra opção que você tem que é não seguir o meu caminho, é o caminho de morte. É a morte eterna. Você vai ter aqui, vai ter o sofrimento, né? Você vai queimar no inferno ali até acabar, até queimar todo o pecado. Depois é a morte eterna e pronto, ali acabou, morreu, já era, não tem, você não vai ter a possibilidade da vida eterna, você não vai ter a possibilidade de participar do paraíso. É essa a condição de Deus. Então a opção é sua. Ele mostra para ele como que é viver com ele e como que é viver sem ele. E você é quem decide. Ele não te obriga a nada. Eu, particularmente, obviamente, né, com toda a sensatez, escolhi viver ao Senhor e desde então, graças a Ele, minha vida tem melhorado muito, né? Graças a Ele, hoje eu tenho meu cantinho, hoje eu tenho principalmente quando que é uma coisa que a gente começa a sentir no exato momento que você decide entregar sua vida ao Senhor, naquele exato momento ali,
que você decide e fala: Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. A partir de hoje, o Senhor toma conta de minha vida. Na hora, você sente a presença do Senhor, você sente o calor do Senhor e uma paz imensa. Uma paz que não há palavras para expressar essa paz que tem no coração, que vem no coração, que só Ele é capaz de dar. Essa paz você sente na hora. Você tem problemas como todo mundo, você passa por dificuldades como todo mundo, você tem atribulações, você tem provações, mas você tem a certeza das vitórias. Uma coisa que quem não tem Deus não tem essa certeza. Então venha para o caminho do Senhor, venha para o caminho de Jesus Cristo, que Ele vai te guiar, vai te proteger e vai te ensinar, porque é somente através de Jesus Cristo que a gente pode se chegar a Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Esteja conosco, Pai, continue nos guiando, nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito rode esse mundo, Pai. Toque nesses corações, Senhor, para que eles se arrependam de seus maus caminhos, para que se voltem para ti, Pai. O mundo anda angustiado, anda sofrendo demais, anda por maus caminhos, Senhor. O mundo precisa cada vez mais de ti, Pai. O mundo precisa da tua direção, o mundo está perdido, Senhor. E o mundo precisa se arrepender de seus maus caminhos enquanto ainda é tempo. Amoleça esses corações para que eles reconheçam, Pai. Enquanto ainda há tempo para que eles reconheçam que o Senhor é Deus, um Deus único, Deus vivo, o Deus poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo quanto neles há, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque nesse coração, Pai, nesse coração aflito, Senhor. Tire esse mal, Pai, tire essa angústia, tire esse sofrimento, Pai. Derrama a Tua paz, derrama a Tua unção, Senhor. Que essa pessoa sinta a Tua presença nesse momento, Pai. Que ela sinta a vontade de se entregar a Ti, Senhor. Que ela sinta a necessidade, Pai, de cada vez mais buscar a Ti, Senhor. Derrama o Teu poder na vida dela, Pai. Derrama a Tua glória na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela do meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e proteja-os de todo o mal, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando a cada um deles, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Nós necessitamos de Ti cada vez mais, Pai. Nos capacite para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. E que tenhamos cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Que estejamos cada vez mais, Pai, próximos de Ti, Senhor. Que tenhamos cada vez mais sede de Tua palavra, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.